Sabe aquela sensação de que procrastinar é como lutar contra si mesmo? É bem isso, né? Pois bem, nesta análise a gente vai mergulhar fundo nos circuitos do cérebro que nos deixam presos e descobrir como usar a própria fiação da nossa mente para finalmente sair do lugar. Pois é um sentimento que muita gente conhece bem, né? Aquela coisa de querer avançar, de querer fazer acontecer, mas parece que tem uma força invisível puxando para trás. É como estar com um pé no acelerador e o outro no freio. É exatamente esse conflito que a gente vai desvendar agora. E olha, já vamos começar com uma notícia que talvez traga um alívio enorme. A culpa não é pessoal. Isso não tem nada a ver com força de vontade, com preguiça ou fraqueza. A questão toda está na fiação do nosso cérebro. Pense nisso menos como um defeito e mais como um programa que está rodando no automático e que, felizmente, pode ser atualizado. Então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar esse quebra-cabeça. A procrastinação em si, aquele ato de adiar, sabe? Ele não é a causa de nada. É muito mais útil pensar nele como um sintoma, como a febre. É o sinal visível de que tem algo bem mais profundo acontecendo por baixo da superfície. E para a gente conseguir visualizar isso melhor, vamos usar uma imagem que ajuda bastante. Imagine que a mente é como um labirinto bem complexo, cheio de caminhos. Ou então, um sistema de circuitos elétricos. Toda a nossa energia vital está sempre fluindo por esses caminhos, buscando uma saída. Bem lá no centro desse labirinto existe uma energia pulsante, uma força motriz. A gente pode chamar isso de fluxo natural da vida. Pensa nela como um rio, sabe? Uma correnteza que quer fluir naturalmente, sempre em direção a coisas boas, a experiências positivas, ao crescimento. E para onde essa energia toda quer ir? Bom, ela está sempre tentando chegar em alguns destinos bem específicos, que são as saídas desse labirinto. Portas como ação, prazer, paz, autonomia, sucesso e até mesmo a vulnerabilidade. São os estados que, racionalmente, todo mundo busca. Tá, mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Se a nossa energia quer tanto chegar nesses lugares, por que muitas vezes é tão difícil? É porque no meio do caminho existem bloqueios. Vamos chamar esses bloqueios de dispositivos mentais. Eles são como barreiras automáticas que desviam todo esse fluxo de energia. E olha que curioso, parece até que esses dispositivos foram colocados ali de propósito, né? Como se fosse uma sabotagem interna, um plano para a energia não chegar onde deveria. E de um certo jeito é isso mesmo. São programações que o cérebro criou para nos proteger de algo que ele aprendeu em algum momento que era perigoso. Essa tabela aqui deixa o mecanismo super claro. Pensa comigo, a energia está fluindo na direção da ação. De repente, ela bate num dispositivo que diz: opa, melhor não tentar, vai que dá errado. E aí? A energia é desviada e o resultado é a procrastinação. A mesma coisa com o prazer. A energia vai para lá, mas o dispositivo "isso não é para você" é ativado e o que surge é culpa e a busca por uma fuga. O mais importante de entender aqui é que ninguém nasce com isso. Esses dispositivos não vêm de fábrica. Eles são instalados ao longo da vida. São mensagens que a gente ouviu da família, regras que a sociedade impôs, experiências dolorosas que vivemos, tudo isso vai criando esses bloqueios no nosso labirinto mental. Beleza, até agora a gente usou essa metáfora do labirinto, certo? Agora, vamos conectar tudo isso com a neurociência, com o que de fato acontece dentro do nosso cérebro, porque essa ideia não é só uma historinha, ela tem uma base científica bem sólida por trás. De forma bem simples, dá para dizer que nosso cérebro opera com dois sistemas principais, que vivem no eterno cabo de guerra. De um lado, tem o sistema de recompensa, sempre buscando o que é bom, o que dá prazer. E do outro, o sistema de ameaça, que só tem uma missão: evitar a dor e garantir a sobrevivência. E aqui, pessoal, está o pulo do gato para entender tudo isso. Por padrão, o nosso sistema de evitar a dor é muito mais forte do que o sistema de buscar prazer. O nosso cérebro é, antes de mais nada, uma máquina de sobrevivência. É por isso que o medo de falhar muitas vezes grita mais alto que a vontade de ter sucesso. E isso nos leva a uma visão mais sofisticada da dopamina. Ela não é só a molécula do prazer. Ela é, na verdade, a molécula da motivação. E a dopamina mais poderosa, aquela que dura e que nos move de verdade, não vem de prazeres fáceis. Ela é liberada quando a gente supera um desafio, quando se esforça e vence. E por que será que o medo de ser julgado paralisa tanto? A ciência tem uma resposta incrível para isso. Ser rejeitado ou criticado dói. Dói de verdade, quase como uma dor física. E não é só força de expressão. O cérebro processa a dor social nos mesmos circuitos da dor física. Para o nosso sistema de ameaça, ser julgado é um perigo real, algo a ser evitado a todo custo. Certo? Então já mapeamos o problema, o labirinto, a ciência por trás. Agora, a parte que todo mundo quer saber.
Tá, e como a gente reprograma isso? Como é que se redesenha esses caminhos? A ótima notícia é, sim, é totalmente possível fazer isso de forma consciente. A técnica prática para isso tem um nome um pouco diferente: inversão hedônica. O nome pode parecer complexo, mas a ideia é super simples e totalmente contraintuitiva. É o ato de propósito, começar o dia fazendo uma tarefa que a gente normalmente evita. É usar o desconforto a nosso favor. O que acontece no cérebro quando a gente faz isso? É basicamente um hack no nosso sistema de recompensa. Ao forçar o cérebro a encarar aquele desafio e superá-lo logo de cara, ele libera aquela dopamina de alta qualidade, baseada em esforço, que vai calibrar a nossa motivação para o dia inteiro. E para colocar em prática, são 4 passos bem diretos. Primeiro, escolher uma tarefa, uma coisinha que está sendo adiada. Segundo, executar, fazer daquilo a primeira coisa do dia, sem negociar com a mente. Terceiro, suportar a resistência inicial, porque ela vai vir. E quarto, observar, prestar atenção em como o foco e o humor mudam para o resto do dia. E o efeito disso é poderoso. A carga de dopamina que o cérebro libera depois de superar um desafio logo pela manhã pode manter os níveis de motivação e foco altos por até 8 horas. É um efeito completamente diferente dos picos rápidos e vazios que vêm de uma gratificação instantânea, que somem em minutos. Então, no final das contas, a grande virada de chave é essa. Cada vez que enfrentamos o desconforto de propósito, uma nova mensagem é gravada no cérebro. É como se estivéssemos ensinando ao nosso sistema de ameaça que aquele caminho, que parecia tão perigoso, na verdade é seguro. É uma reprogramação ativa, feita na prática. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Qual é aquela porta bloqueada na vida de cada um hoje? Aquela tarefa, aquela conversa, aquela decisão que está sendo sempre adiada? Qual poderia ser o primeiro passo, a primeira porta desconfortável a ser atravessada amanhã de manhã? Às vezes, essa pequena escolha pode reescrever o roteiro do dia inteiro.